Aleluia. Irmãos, eu vou destoar um pouco hoje, antes de nós abrirmos, hoje, né? Antes de nós abrirmos em 2 Coríntios, abre aí numa palavra de vida, em Apocalipse. Poxa! Embora, né, a gente tenha aprendido de um jeito errado, sabe que Apocalipse não quer dizer o final, né? Revelação, né, gente? Então tem pontas de esperança ali, né? Nós temos que nos apegar a isso. Pastor, tu vai dizer que a gente é ruim? Provavelmente, porque a gente não é bom mesmo, né? E isso eu me incluo. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aproveita também e compre um colírio para ungir os teus olhos, para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se. Sabe, irmãos, até aqui por enquanto. Depois nós já vamos para o texto central. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque hoje nós vamos falar de reconciliação, né? Seguir falando de fé. E o que me assusta, isso tem falado muito ao meu coração, que a gente está muito parecido com a igreja de Laodiceia. Nós, a palavra rema. Não, irmãos, nós, os cristãos, nós estamos muito parecidos. É uma igreja muito atual nos nossos dias. Por que, pastor, mas por que tu diz isso? Hoje nós somos ricos em ouro, somos ricos em prata, e o essencial às vezes nos falta, que é a presença do Espírito Santo. Vamos mais além, esse não era o maior pecado daquela igreja. O maior pecado daquela igreja é que eles perderam o sentido pelo qual existiam. Eles não faziam mais diferença. Não eram nem quentes nem frios. E aqui eu não vou entrar numa explicação teológica, embora exista, né? Mas vou até puxar para o nosso sul aqui. Como é ruim nós tomarmos um chimarrão morno, né? É nojento, né? E aí a gente bebe um chimarrão para se satisfazer. Quando o Senhor faz essa analogia aqui, é justamente para isso. Uma igreja fria ou uma igreja quente, ambas servem para satisfazer, mas uma igreja morna perdeu a sua função, perdeu a sua utilidade, perdeu o tino, sabe? Por isso que Deus nos instiga, né? A comprar aquilo que é eterno, procurar aquilo que é eterno, melhorar a nossa visão, as nossas vestimentas. Aqui eu não estou falando da nossa roupagem, né, física, mas daquela roupagem espiritual, né, do qual Ele nos cobre quando a gente se entrega para Ele. Um vislumbrezinho daquele corpo glorificado. Não sei vocês, irmãos, mas vocês têm falado muito comigo nesses dias. Quão terrível é nós comprarmos uma ferramenta e ela vir estragada, não cumprir a sua utilidade, né? Ela fica lá tirada num canto, até estragar de vez, a gente botar fora e se desfazer dela. E aqui eu já preciso, né, começar a nos dar aquela chutadinha básica, né? O que o Senhor está alertando é justamente isso. Se a gente perder a nossa função, a gente não serve para o reino.
sejamos livres de sermos vomitados pelo Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Semana passada o pastor César trouxe uma palavra muito incentivadora. Não confunda com o evangelho coach, porque não foi isso. Uma palavra de renovo, uma palavra que nos instiga a quê? A fé. Uma palavra calcada nas nossas convicções. Aquele perfeito evangelho, né, que nos encontrou. Também nos instruiu a vivermos como verdadeiros cidadãos dos céus. Pai, isso mexeu comigo, cara. Tem que mexer contigo também. Se comportar como se a gente já morasse com Ele. Onde foi parar o nosso desejo, irmãos? Onde foi parar aquela ânsia dos primeiros dias? Embora pareça o fim do túnel, todo quebrado, todo errado, Deus está lá. Por mais que ser quebrado faça parte do processo, isso foi o que eu entendi nele, irmãos. A gente precisa continuar firme, desapegados dessa casca terrena. E, irmãos, eu não estou incentivando ninguém aqui ao suicídio, pelo amor de Deus. A gente precisa entender o contexto. O pastor até deu uma pincelada nisso. Paulo, ele era o quê? Um construtor, um fazedor de tendas. Então ele entendia muito bem sobre um abrigo terreno. O que ele estava dizendo era exatamente isso. Esse corpo físico, com o tempo ele se desgasta. Isso o pastor falou. Se nós não nos prepararmos para o que é eterno, esse corpo que não é eterno vai perecer no processo. Por isso que a gente vê tanta gente doente. E aqui eu não estou dizendo que é só a falta de fé, mas é uma série de coisas que vão somando até as pessoas apostarem de vez das suas crenças. Paulo continua o seu duro discurso a respeito da fé, só que agora apontando para o valor do sacrifício de Cristo. E é sobre isso que nós vamos fazer, irmãos. Como nós podemos retribuir tudo isso? Abre aí a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Oh, Espírito Santo, resgata aquela intimidade que foi perdida, Senhor. Aleluia. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, ou ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Cara, o que me chama a atenção aqui é que Paulo era talvez um dos mais fervorosos e desejador, nem sei se essa palavra existe, da glória que ainda ia vir. Eu fico imaginando, Paulo todo quebrado, todo lascado, talvez com a arrecadação muito baixa, como muitas vezes nós vimos, mas lá no fundo, aquela chama permanecia acesa. Lá no fundo ele continuava com aquele amor, com aquela intensidade pelo Evangelho, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu até falei isso ontem no nosso encontro, né? Quando nós comparamos a nossa vida, a nossa caminhada com a caminhada de Cristo, poxa, fica pesado, né? Olha quem era Cristo. Mas aí, eu ainda falei isso ontem. E Paulo? Paulo não tinha nada de diferente de nós. Nada. Um homem comum, secular, que se converteu, que recebeu a graça do Evangelho, a dádiva da nova vida. E ele mantinha esse fervor, irmãos, essa esperança. Só que enquanto esse dia não chegava, ele continuava com esse mesmo fervor ensinando as palavras de Jesus, com essa mesma intensidade, despertando nos homens que também clamassem por isso. Paulo exalava temor a Deus e encorajar mais homens a isso fazia parte da sua missão.
assim como um incentivo a prosseguir pelo caminho de fé. Por isso que muitas vezes, né, irmãos, a gente é mal interpretado, né? A gente está sendo chato e tudo mais. Mas a gente precisa entender uma coisa, cara. E aqui o tempo vai importar. São 14 anos de conversão, né, pastora? Na minha vida acho que é 14. 14 anos de conversão. A gente passou por diversos estágios, viu pessoas perecendo pelo caminho. A nossa obrigação é incentivar essas pessoas a continuar. Lembra que nós falamos ontem, homens? É caminhar aquela milha de boa, mas incentivar a caminhar uma segunda. E como isso tem feito falta nos nossos dias, irmãos. Paulo manifesta a consciência de vida nele e nos outros, ainda que mortos, né? Porque foi disso que a palavra falou semana passada. E é isso que é a fé. É ver vida onde aparentemente nós não vemos, é ter esperança. É ou não é? Me ajudem aí. Isso fazia e faz parte dos planos de Deus até hoje. Em outras palavras, o que Paulo está falando é que Deus, o Criador, sonda o meu e o teu coração. E Ele sabe quando a gente está sendo sincero. A gente precisa almejar essa consciência, irmãos, de que devemos ser desejosos, anseio. Como isso tem se perdido. Nosso desejo pelo Senhor deve ser constante. E aqui eu vou dar uma pausa no texto. Preciso falar sobre as minhas experiências. Não vai ficar só nisso, tá? Porque não é sobre isso. Como isso tem me incomodado, irmãos. Constância. Lembra um dos tópicos que eu falei ontem? No primeiro obstáculo, a gente para. Imagina se os planos de Deus dependessem única e exclusivamente de mim e de você. Glória a Deus que não depende. Está dizendo que Deus não usa os homens? Não, seria mentira. Estaria sendo um hipócrita se eu falasse isso. Deus usa os homens e faz parte do seu propósito. Mas Ele não depende de nós para que se cumpra a sua vontade. Pastor, tu está dizendo que Deus não precisa de nós? É, irmãos, é a gente que precisa dele. Paulo entendia isso e mantinha essa dependência acesa dentro do seu coração. É por isso que nos momentos de mais angústia nós corremos para Ele. Para os homens vai se tornar até repetitivo, né? Porque a gente falou isso ontem, né? As credenciais de Paulo eram muito maiores e muito melhores do que qualquer homem podia dar a ele. Era o próprio Deus que atestava a sua fé, irmãos. Era o próprio Deus que expunha isso diante dos homens. E aqui eu preciso citar o exemplo de Abraão. Lembra que nós falamos? Para que Deus pediu o filho de Abraão? Era porque Deus não sabia, não conhecia a fé dele? Não, Deus sabia quem Abraão era, mas Abraão não se conhecia. É por isso que a gente desiste no meio da caminhada, porque nós não entendemos quem nós somos em Deus. É por isso que qualquer briguinha nos paralisa e nos faz olhar para o homem, porque o nosso foco não está em Deus, nossa fé não está em Deus. Vivemos por vista. Consideramos aquilo que é natural melhor e maior do que a própria presença do Espírito Santo. Olha, irmãos, a gente está aqui por uma convicção. Ninguém sai de casa nesse frio sem crer que o mar se abriu. É ou não é? Por que Deus fazia lá atrás e não pode fazer agora? Deus podia ter destruído os egípcios.
mas ele queria provar para aquele povo que eles tinham um Deus que era por eles. E Deus quer provar para nós isso, irmãos, que Ele é por nós. No intuito de cumprir essa missão e persuadir os homens, ou mais homens, duas grandes razões impulsionavam o apóstolo: a consciência do juízo, pois ele conhecia o temor que vinha do Senhor, e o amor soberano, esse amor soberano de Cristo pelos homens. Amor esse que, se for ausente, é como um instrumento que só faz barulho, como aquilo que nós aprendemos lá em 1 Coríntios 13, 1. É como um sino, é como um tambor, só serve para quê? Para fazer alarme, não tem mudança nenhuma. Verso 12 diz assim: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Em outras palavras, talvez ele estivesse dizendo assim, não pensem que isso é mera autorrecomendação, antes vejam como uma sugestão de resposta que poderão dar aos nossos inimigos, quando eles tentarem menosprezar o nosso trabalho e se gabarem de suas vantagens externas. O que mais tinha naquela época, irmãos, eram falsos cristãos, falsos mestres. E à medida que o evangelho ia sendo espalhado, mais e mais desses mestres iam se desenvolvendo. Semelhante aos nossos dias, né? Hoje tu chuta uma pedra, sai 15 apóstolos, 18 profetas. Misericórdia, mas é uma realidade. A quantidade de falsos mestres que surgiram naquela época era gigante, e Paulo aponta o grande erro desses homens. Em algumas versões, nesse mesmo verso, vai chamar eles de inimigos. Não se enganem, todo aquele que prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo, do que os apóstolos bíblicos também pregavam, é inimigo da verdade. Como se Paulo estivesse dando munição para a defesa da fé ao haverem esses embates com esses falsos mestres. Em nossos dias não é diferente. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a igreja, né, irmãos? No que é mais fácil da gente acreditar? Naquilo que nos contam, ou aguardar dar bons frutos? É muito mais fácil aquilo que a gente ouve, né? Imagina tu esperar 15 anos ali para ver como a pessoa caminhar do lado dela. É muito mais fácil acreditar no que se ouve. Esses homens criavam teologias baseadas em anjos, em pseudos aparecimentos de Cristo. Cara, eu estou falando aqui e está me passando um filme na cabeça. Porém eram só aparências. Testemunho falado e não vivido é filme de ficção. Testemunho falado e não vivido não houve conversão, irmãos. Eu vou citar uns exemplos engraçados aqui. Quem é crente há mais tempo vai lembrar. O ex-racionais tiraram o intestino do cara. Ele disse que tiraram, né? Tinha testado e tudo mais. Tinha uma placa de metal na cabeça. Só que ele só falava, ele não provava nada. O tio Chico, o ex-bruxo, você se lembra? Só falava, e a igreja, e a loucura vibrando com o testemunho daquele homem. Sabe, naqueles testemunhos aquele homem dizia que matou gente, estuprou meninas. Procurem depois na internet, ou melhor, nem sei se procurem, isso está salvo até hoje. Falava coisas assim, hediondas. Mas ele foi encontrado por uma misteriosa luz, e um homem disse para ele que ele tinha que falar esse testemunho. E a igreja adorava. O problema é que esse tipo de experiência, irmãos, toma conta do lugar que é de Cristo. Esse tipo de experiência transforma a fé
naquilo que a gente pode ver, e não se trata sobre isso, irmãos. Aí pega as pessoas mais abiloladas da cabeça e vão fazer esse tipo de coisa, vão se dar mal, vão ir preso, porque a realidade é bem diferente do que esses homens falam. Testemunho sem fruto é ficção, é mentira. É mentira. Não é dessa forma que Deus se manifesta. Em Lucas 6, 44 e 45 vai dizer o quê? É pelos frutos que se conhece a árvore. É impossível colher uma maçã de uma parreira. É impossível. Também vai dizer que o homem bom tira coisas boas do seu coração. O homem convertido, ele vai fazer o quê? Ele vai entregar aquilo de melhor que tem dentro dele. Mas o homem mau, ele vai ludibriar, ele vai inventar, ele vai ser um agente de Satanás, mentiroso. O homem mau tira coisas más. Paulo sabia da grande fraqueza dos coríntios, a cederem a qualquer vento de doutrina. Por isso instrui a falar do que eles estão vivendo e vendo. Mas e nós? Como é que a gente deve viver? Irmãos, nós temos que ser opositores disso. E vejam bem, eu não estou aqui dizendo para a gente ser questionador de apostolado, ministério A, ministério B, não. Eu estou falando daquilo que é concreto, tá, irmãos? Estou falando daquilo que a gente sabe que é mentira, daquilo que a gente sabe que a pessoa não está vivendo. Só que nós temos que ter prudência, porque ainda assim existe uma vida ali. E se eu não houver amor, de nada vale. Aqueles que são mais instruídos têm por dever de manter acesa a chama da incomodação dentro dos corações, que era o que Paulo estava fazendo. Chamar essas pessoas para perto e dizer: irmão, eu conheço a tua trajetória. Não é bem assim. Eu sei que tu não vai por esse caminho. Parece que a gente ainda vive nos dias do apóstolo. E o que devemos fazer é manter a boa pregação, blindar o coração contra essas doutrinas. Essas falsas histórias não são nada, não era e nunca serão sinal de conversão, irmãos. Sinal de conversão é vida com Deus. Eu lembro de um tempo atrás, eu conversava com algumas pessoas, e dizia assim: nossa, eu oro tantas e tantas horas em línguas. Eu acho que até já trouxe esse testemunho aqui. E o que Deus falou? Eu não sei. Qual é o propósito disso? Agora, havia uma resistência em estar nos cultos de orações. Era só na intimidade que essas coisas aconteciam, mas nada mudava. Havia uma resistência em ouvir o Evangelho, mas abria a Bíblia e colocava o dedo, lembra que eu falei? E saía falando qualquer tipo de bobagem. Vida com Deus vem carregada de frutos. Ela não é construída com dialetos bonitos, nem com histórias mirabolantes. Tem tanto pastor, diretor aí de teatro, diretor de filme aí, que misericórdia. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, no verso 13. Para os seus adversários, Paulo estava louco. Lembra lá em Atos 26, 24? Que os seus opositores estão dizendo assim: certamente ele enlouqueceu. As muitas letras o confundiram e agora ele está batendo biela. O que Paulo fazia? Deixa que falem. Deixa que falem. Isso já não importa mais. Isso já não importava mais para Paulo, porque era para Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. Para os que não são iluminados, a presença do Senhor é loucura e vai continuar sendo até o grande dia, irmãos. Agora, para nós que somos conhecedores, é zelo, é cuidado, é amor, é responsabilidade.
É isso que Paulo está dizendo. Se enlouquecemos, é por conta de Deus. Se conservamos o juízo, é para preservar vocês, é para amá-los, é para cuidá-los. Não importa o que estão falando de mim, se é o evangelho vivo que eu estou pregando, bons frutos vão dar, irmãos. E aqui vai o tema da pregação, né? Fruto da reconciliação. Verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois o amor de Cristo aos homens é o nosso incentivo, porque estamos convencidos de que na morte de Cristo pelo pecado de todos, todos recebemos o poder de morrer para o pecado, para que vivamos uma vida nova e transformada, pensando não em os nossos próprios desejos, em os nossos próprios propósitos, mas na vontade perfeita dele, aquele que morreu, mas ressuscitou. Esse amor nos cativa, nos prende, e precisamos lembrar de que Jesus não cedeu aos caprichos do homem ao morrer. Ele fez isso em obediência, em vontade a quem? A Deus, ao Pai. Nós, pelos nossos próprios impulsos, a gente é incapaz de se remover do inferno, irmãos. Por isso que obra não salva. O nosso braço não nos tira de lá. Agora, o grande ensino aqui é como a gente tem respondido essa atitude de Deus na nossa vida. E aqui eu vou falar mais uma vez: uma ferramenta que não serve para a sua função, ela é descartada, ela é vomitada, ela é expurgada. Morrendo para os nossos desejos e vivendo para Cristo, o encontro de Cristo com o homem pode ser comparado a um acidente. Acho que é o Augusto Nicodemos que faz o pregador, que faz essa analogia, mas é como se, quando o Senhor nos abraça, quando o Senhor nos encontra, é como se um caminhão carregado, pensa aquele bitrem, impactasse a gente. O que vai sobrar? Nada. Resto. Se acharem os restos. Assim deve ser a minha e a tua conversão, irmãos. Assim deveria ter sido o dia que eu e tu descemos as águas do batismo. Assim deveria ter sido quando a gente aceitou Jesus. É como se um caminhão de frente pegasse a gente em cheio. Não iria sobrar nada do velho homem, nada da velha vida. Só que a gente é bom em ressuscitar, né? Antigos pecados, e a gente adora juntar um caquinho, né? A coisa que o ser humano adora é viver o luto, né? A gente corteja o luto. Ao invés da gente deixar aquilo lá no passado, se envergonhar daquela vida, né? Aquele testemunho, né? Bons tempos aquele. Vivia fazendo coisa errada, fica trazendo à tona. Irmãos, o sacrifício de Cristo foi ou não foi suficiente? Você tem fé para crer nisso? Então não tem como ser da mesma forma, irmãos. Não tem como seguir vivendo a mesma vida infeliz. Verso 16 diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o considero assim. Olha só, Paulo, em outro tempo, antes da sua conversão, ele esperava pelo Messias. Só que ele esperava pelo Messias da guerra. É ou não é, irmãos? Que fosse um conquistador judeu, um homem em que o império não poderia pará-lo. Ou talvez
grande rei que fosse liderar com um braço de ferro aquele tempo. À luz dessa expectativa, considerou Jesus um profeta, um qualquer, que é como os judeus tratam o nosso Cristo até hoje, um profeta. Ele foi um rabi. Alguns até têm dificuldade em falar isso, que Jesus foi um mestre. Então ele considerava, antes da sua conversão, como um profeta, um homem que havia feito alegações e que era incapaz de fundamentar elas, e cuja a carreira havia terminado mal, né? Porque Cristo foi crucificado. Só que quando o caminhão do evangelho encontra Paulo, quando ele entende o que foi feito por ele, quando ele caiu ou não caiu do cavalo, ele enxerga Cristo, irmãos, vislumbra o seu sacrifício e pelo que o Senhor morreu. Sabe, queridos, a gente comete um erro terrível, mas a gente é humano, né? E essa é a questão. Talvez a gente viva assim como Paulo antes da conversão, na tentativa de humanizar Cristo. A gente perverteu a divindade dele, a santidade dele. Quando, pastor? Irreverência, desleixo, descaso. É só mais um dia. Fiquei um dia sem orar. Dá nada, amanhã eu recupero. Na tentativa de enxergar Jesus como um homem, literalmente, a gente fica anulando o seu sacrifício, anulando a sua divindade. Na busca da simplicidade, acabamos deixando de dar devida glória ao Senhor, irmãos. E aqui eu vou bater num ponto onde durante muito tempo eu fui adepto, os desigrejados, né? Eu faço tudo em casa. É mentira. É mentira. Infelizmente, se a gente não tiver uma certa condução, o negócio descamba. Vamos lá, Antigo Testamento. Moisés foi tirar um tempo com o Senhor. O povo começou a ficar doido. O povo começou a clamar: alguém que nos lidere. Mais à frente, o povo descontente com as palavras do profeta: dá-nos um rei, Senhor. Vocês vão ter um rei, mas agora ele vai casar com a filha de vocês. Ele vai cobrar imposto. Nós precisamos sempre estar sobre o cabresto de alguém, irmãos. Só que a gente se rende a tudo, a todos, mas a Cristo não. Porque Cristo era amor. Amém? Cristo era amor, mas era obediência, era santidade. Cristo era lei. Quando fazemos isso, nós não entendemos o plano perfeito do Senhor, sequer fazemos parte dele. Quando Ele nos encontra, é impossível permanecer igual. E é aqui, nesse encontro, desse grande choque, que tem que marcar a ruptura da nossa antiga vida com a nova vida, irmãos. E sem fé é impossível prosseguir essa caminhada, queridos. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ora, quem conhece a Cristo dessa maneira mais elevada, é difícil permanecer igual, é um novo ser humano. Este vê ainda de um ponto de vista superior. Seus ideais, as suas aspirações são transformadas. É lindo a gente vir para cá e gritar: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mas no teu dia a dia, qual tem sido o teu alvo? Para quem se converte,
para quem recebe essa dádiva, todas as coisas são novas, e isso gera expectativa. Abre a tua Bíblia aí em Efésios 4. Efésios 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a vestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Verso 26: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O novo ser humano, nova criatura, esse vê as coisas de um ponto de vista diferente, as provas por um padrão diferente, porque está unido a Cristo de tal maneira que vive sob a influência purificadora e influenciadora dele. É como se um novo universo se abrisse, irmãos. Agora, reflete aí comigo. Reflete, falei. Por gosto, reflita. Faça essa reflexão, irmãos. Da tua conversão para cá, o que mudou? Quanto do velho homem ainda existe dentro de você aí, dentro de mim? Está na hora de matar esses cabras aí. Verso 18 de 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Abre aí comigo em Romanos, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Além da gente ser escravo, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. A queda do homem lá no Éden teve uma ruptura, teve uma quebra de aliança da parte do homem com Deus, nunca da parte de Deus, irmãos. A gente pode até pensar o seguinte assim: mas Deus, ele é muito cruel. Deus podia ter perdoado Adão e Eva, e eu afirmo isso, Deus podia. Não fez porque não quis, porque senão não haveria graça na conversão, porque senão não haveria necessidade dele apontar o quão miseráveis eu e tu somos. Onde estaria a graça? Onde estaria a recuperação, a restauração? Onde estaria a reconciliação, irmãos? A traição foi tão grande e prejudicial ao homem que só o próprio Deus poderia reverter isso. Como é que ele faz? Jesus.
Por meio dele hoje nós temos paz com Deus e ganhamos de presente a missão de passar adiante. Ora, se um novo universo se abre para nós quando nós somos encontrados pelo Evangelho, o que nós devemos fazer? Compartilhar com o próximo. Essas boas novas devemos passar adiante. Essa reconciliação. E não se trata sobre trazer mais adeptos para o cristianismo, irmãos. Não. Isso é uma vã teologia. Se trata de uma convicção. Um dia me perguntaram: por que tu é cristão? Ah, disse, porque me dá segurança. E aquele homem disse para mim assim: mas isso daí se qualquer um faz, a polícia faz isso. Eu quero mais, quero que tu vá mais além. Por que tu é cristão? Se faça essa pergunta. Por que nós somos cristãos? Não é por uma mera coincidência, não é porque alguém um dia falou de qualquer forma do Evangelho para nós, e muitas vezes até estão fora da presença de Deus. Foi porque Deus tinha um plano perfeito para mim e para a tua vida, querido. Para que a gente vivesse entendendo que nós fomos justificados pelo meio do sangue de Cristo. Agora nós somos indesculpáveis. Verso 19. Amém. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Mensagem essa que é o que, queridos? A pregação do Evangelho. Que na vida, na obra de Cristo, vemos Deus derrubando a barreira, o muro que foi construído por conta do erro de Adão e Eva, por conta da humanidade. Pela parte de Deus, fomos alcançados com perdão e graça, irmãos. Você entende o peso disso? Nós falamos aqui sexta-feira, o peso do perdão ali, né, do liberar as pessoas. Agora imagina quando nós entendermos o que foi feito por nós naquela cruz. Me diz, tem como seguir vivendo essa mesma vida ruim? Não tem, irmãos. Essa é a mensagem de reconciliação que Ele nos entregou. Ao vermos Cristo ensinando, curando, perdoando, consolando, morrendo pelos homens, ali nós vemos a expressão, a maior expressão de amor da parte de Deus para com os homens. E aqui algo precisa cair dos nossos corações. O protagonista dessa história não é o pastor Igor, não é o pastor César, não são os irmãos, é Cristo. Ele é o mais importante, o mais esperado, o mais desejado. Por que é bonito falar isso aqui, mas na prática é diferente? Não se trata sobre bater uma palma durante o louvor, se trata de vida, se trata de constância, irmãos. A gente só está refletindo aqui aquilo que a gente não faz nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas intimidades. Está se abrindo um leque aí na tua mente, eu espero, né? Por isso que tem tanto casamento falido dentro da igreja, porque é passageiro, não coloca em prática. Por isso que o pecador, ele continua pecando e pecando deliberadamente, só ouve e não pratica. Isso faz parte de Deus devido à nossa incapacidade de produzir salvação, irmãos. Agora, é loucura negar que Deus, Ele não nos usa como instrumentos. Ele nos usa. Só que a gente precisa entender uma coisa: usar não quer dizer que Ele é totalmente dependente de nós. Nós é que somos dependentes dEle. É mudança de verdade, queridos. É pregação de uma convicção, não é uma ideia qualquer. Eu e o Diego, a gente conversa muito sobre isso, né, Diego? E se um ateu te apertar, o que tu vai falar?
está nessa aí de sede por conhecimento. Glória a Deus por isso. Eu faço essa pergunta para a igreja: se nós fôssemos apertados em uma certa ocasião, o que a gente ia fazer? A gente ia chorar? Alguns sim. Verso 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós naquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando Paulo está nos chamando de embaixadores aqui, o que ele está dizendo, irmãos? O que significa ser embaixador? Representante de Cristo, embaixadores de Cristo. Vamos trazer um pouco para a política atual. Qual é o poder de um embaixador? Nenhum. Ele só é o leve e trás, né, da nação. Faz ali o intermédio, apresenta as petições da outra nação. É isso que nós somos. Nada além do que os receptáculos da palavra viva e responsáveis por entregar a outras pessoas. É nesse sentido que nós somos embaixadores. Isso não nos dá poder algum. Pelo contrário, revela o quão miseráveis nós somos. Sabe por quê? Eu não quero fazer a obra do Senhor. Amém. Eu não vou entrar nesse mérito do querer e do ser obrigado a fazer. Mas o Senhor não para. E as suas peças se movimentam constantemente. Deus põe outro em nosso lugar, irmãos. Ele pode. E isso vai falar muito aos nossos corações sobre que forma nós estamos representando Cristo aqui na terra. E era isso que Paulo estava fazendo com esses homens. Vocês são embaixadores, agora me digam que Cristo vocês estão apresentando, qual é o evangelho que vocês estão intermediando entre os homens. Vamos lá, aquele jargão clichê de pastor, né? Quem é você no seu trabalho? Com a sua esposa, com os seus filhos. É chato, né, ficar repetindo isso, mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Deus chama os seus através da minha e da tua vida, através dos nossos frutos, da nossa resposta àquela maravilhosa luz, daquele caminhão que bateu em nós, aquela luz que nos encontrou. E aqui o apelo é geral, né, irmãos? Que a gente venha se render a fim de testificar essa reconciliação. Como é que funciona isso, pastor? As pessoas ao teu redor sabem que tu foi perdoado de um dia ser um miserável chinelão. As pessoas ao teu redor, principalmente aqueles que são bem próximos, conseguem ver mudança de vida no teu caminhar, no teu proceder. Uma das coisas mais impactantes que aconteceu na minha vida foi quando eu cheguei na casa da minha sogra. E eu era chato, irmãos, eu era assim, aquele crente pentelho pra caramba, me incomodava. E eu cheguei na casa dela e aí começamos a conversar. E eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim também. Mas ela chegou pra mim e disse assim: Igor, como tu mudou, como é bom de conversar contigo agora. Eu disse: Lu, mas eu não vejo mudança. Ela disse assim: não, tu não me julga mais, tu não julga os outros mais. Cara, até desculpa ter falado o nome dela aqui, se ela não vai olhar também, né? Tu está diferente. De irmãos chegarem para mim e dizer assim: irmãos, eu não sou vice-deus, tá? Longe disso. Falando só a nível de testemunho. Como tu está diferente, cara. 4 anos atrás tu não queria nem pensar em igreja. Hoje tu até cogita algumas coisas. Mas não me vendo. Não me vem com essas paradas aí. Não vou me vender. Sabe, irmãos,
aquela pessoa mais íntima, quanto de Cristo ela tem enxergado na tua vida. Ontem eu citei aqui, os homens que estavam presentes vão lembrar, uma das maiores pessoas de fé que eu conheço, a minha esposa. Ô pastor, ela tá acima até de ti. Tá. Ela viu salvação na minha vida quando nem eu mesmo via. Quando nem eu acreditava mais no chamado de Deus, ela dizia assim: um dia nós vamos voltar. Enquanto eu dizia, eu não quero ter filhos, ela dobrava o joelho, orava e dizia: Senhor, toca o coração do meu marido. Eu me lembro de um dia, até contei isso ontem, né? Eu saí chorando do banheiro e disse: amor, o que foi? Eu quero ser pai, amor, vamos me adotar. Quero ser pai, tem que ser agora. Meu relógio bateu. Não é porque ela está aqui na minha presença, esse testemunho eu sempre carrego. Pessoas que não desistiram de nós ao longo do caminho, nossos pastores. Mas primeiro vem ela. Não é Deus que precisa de reconciliação, somos eu e você que dependemos disso. O arrependimento é um dos maiores presentes que ganhamos na cruz. Isso é tão forte, tão pesado, que nem os anjos têm isso. Já viu o demônio reverter para o céu? Não, né? Já era. Preteou as asas, deu, caiu. Já nós não. Talvez, né, alguns teólogos vão dizer que é essa raiva que os demônios têm dos homens, né? Ainda a gente tudo quebrado, tudo errado, a gente ainda consegue ter intimidade, né? Ainda consegue adentrar o coração do Senhor. Aleluia. Acredito que seja Romanos 8, verso 1 e diante. Me perdoem, eu não coloquei aqui, agora de cabeça não vai rolar, mas enfim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança viva. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, a quem Ele nos concedeu. Cristo teve que suportar não a culpa, não entenda errado, mas o fardo do meu e do teu pecado. Ele sofreu essa penalidade não como um castigo, mas como um inocente, como aquele inocente que sofre, sabe, sem ter culpa alguma, sentindo toda a minha vergonha, a tua vergonha, toda a minha degradação, toda a nossa entrega de imundícia, Cristo sentiu lá na cruz. E nota, né, que Paulo ele não está falando que Cristo se tornou pecador, ele se tornou pecado. O que é se tornar pecado? É sentir todo esse peso. É que eu quero mexer com o emocional de vocês. A cada paulada que Cristo levava, a cada tapa na cara, a cada empurrão, era para ser na minha e na tua vida. Aqueles cravos nas mãos de Jesus, tinha que ser a cruz, né, para suportar o corpinho, mas tinha que ser em mim e em você. Mas Ele tomou a frente por iniciativa de Deus e nos trouxe paz de novo. Aquele turbilhão, aquela contenda interna já não existe mais, porque agora Cristo tomou a frente. Quando Satanás olhar para o convertido, ele vai ver o quê? Pelo menos não deveria, né? Ver os nossos pecados, deveria ver Cristo. Deveria ver a luz de Cristo resplandecendo. O espetáculo de Cristo, assim, suportando toda a nossa pena, toca o coração e a consciência e nos faz responder ao amor, ou pelo menos deveria, com o mesmo amor que Ele nos amou. Em troca da pena certeira, somos resgatados e uma nova chance é nos dada.
E agora, a forma como vivemos é a resposta ao que Cristo fez naquela cruz. Irmãos, lembre-se, não se trata de um ministério qualquer. Somos agentes de reconciliação, aqueles que pela fé se mantêm firmes. Pecadores, sim, pecadores, mas justificados. Mais além, justificados com consciência de filho. Pai me adotou. Eu não consigo ficar normal diante disso, irmãos. Você que se considera um crente comum, lembre-se, você é tão responsável quanto Paulo, quanto o pastor Igor, quanto o pastor César, quanto os outros apóstolos. Afinal, Cristo pagou o mesmo preço pela vida deles, pela minha e pela tua. Se coloque em pé, amada igreja.